Ok, meus queridos, minhas queridas, vamos agora dimensionar os nossos circuitos. Então, vamos definir as bitolas dos nossos condutores. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o Revit, mas como eu falei na segunda aula, o Revit ele não tem a função de dimensionar circuitos. Então, a gente vai fazer aqui, mas por motivos didáticos, a gente não vai checar depois, mas claro, se você for fazer um projeto na vida real, cheque utilizando o Excel ou utilizando algum outro software, enfim. Mas cheque esses valores por garantia. Afinal, problemas de dimensionamento de circuitos elétricos geram grandes problemas e podem gerar graves acidentes também. Então, vamos ter aí muita responsabilidade nisso aí. Então, vamos aqui, eu vou clicar no nosso quadro. Vou aqui em criar tabela de painéis e vou usar modelo padrão. Beleza, ele vai carregar aqui uma tabela, já carregou aqui, onde tem todos os nossos circuitos indicados, a potência desses circuitos, os fatores de potência, a potência total deles, e já está aqui com a corrente corrente deles corrigida por esse fator de potência, calculada aqui por esse fator de potência corrigindo aqui. E aí ele calcula, né? Eu tenho a potência, tenho a tensão, tenho a corrente, né? Potência é igual a corrente vezes a tensão, né? Beleza. E aí ele já tira aqui a minha corrente de cara. Você pode ver que tem dois circuitos que se sobressaem bastante na corrente, porque são os circuitos dos chuveiros elétricos, que se sobressaíam já pela potência, né? Desses dois circuitos. Então já era esperado que eles se sobressaíssem aqui nessa conta. Lembrando, o fator de potência 0,8 para tudo que for tomadas, então essas tomadas de uso geral tudo 0,8 e as tomadas do ar-condicionado. Aqui são pontos de força, então 1 para chuveiros elétricos e iluminação também 1, aqui é um circuito de iluminação também. Beleza. Não sei se esse circuito está com o nome errado, ele não entrou iluminação, mas digitar aqui iluminação, cozinha, serviço, blá blá blá. Beleza. Primeira coisa, a gente vai clicar aqui em alterar modelo e eu vou selecionar 220/380. E aí eu vou botar assim. E ele já entrou aqui o meu esquema, que antes estava com erro. Esquema fase neutro terra. Lembrando que aqui o seu modelo tem que estar condizente com o seu sistema de alimentação. Geralmente ele já carrega automático. E aí, nos chuveiros elétricos tem que estar aparecendo, e nos ar-condicionados, FFT, né? Se você tiver em 220/127, porque, de novo, ligação fase-fase. Beleza, então, feito aqui esta conta, nós vamos começar a preencher aqui o resto das nossas informações. Então, a primeira informação que eu tenho que colocar é o fator de correção por agrupamento. Então, eu vou olhar aqui na NBR 5410. E aí você vai aqui nesse item 6.2.5.5, agrupamento de circuitos. E aí você vai ter essa tabela aqui. Tabela 42, agrupamento, fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe e a condutores agrupados no mesmo plano, enfim. Então a gente vai usar esse aqui em feixe ao ar livre ou sob superfície, embutidos em conduto fechado. E aí a gente viu aqui no nosso desenho, eu vou voltar aqui para o Revit, que em nenhum caso a gente teve mais do que 3, né? Em todos os casos a gente teve pelo menos o circuito numa pior situação, agrupado com mais 2. Você vê que ó, nessa saída aqui vai ter 1, 3 e o circuito 10, né? Do ar-condicionado. Então, 3 circuitos aqui. Então, esses circuitos tem que ter fator de agrupamento, aqui ó, número de circuitos 3, 0,70. Porque em algum local da minha instalação ele esteve agrupado com mais 2 circuitos. Então, tinham 3 circuitos agrupados. Bom, se você olhar aqui todas as saídas, eles vão estar agrupados cada um em 3, menos o do
meu ar-condicionado do quarto que está sozinho, né? Ele fez uma ligação aqui, direta aqui. Ele não está agrupado com mais ninguém, nesse eletroduto só vai ele. Então é o único que vai ter fator 1, porque ele não está agrupado com mais ninguém. Então, você vem aqui na tabela do quadro e vamos botar 0,7 para todos, menos para o circuito aqui do ar-condicionado da suíte, que é o circuito 8. Então, 0,7, 0,7. Aqui 1, 0,7, 0,7. Beleza. Aí depois nós vamos ter o fator de correção por temperatura. Esse fator está aqui na tabela 40 da NBR. E aí tem aqui por temperatura e por tipo de isolação, né? Tipo do nosso eletroduto. Então, estamos com o eletroduto PVC, ou considerar a temperatura ambiente 30 graus, ela não está aqui. Mas 30 graus, ela fica aqui entre 25 e 35. Se interpolar, dá 1, certinho. 1. Então, a gente vai usar 1 para todos os condutores. Aqui em Maceió é quente. Quente, papai. Então, a gente vai colocar 1. Às vezes aparece aquele negócio ali de operação do modelo analítico. Quando você digita várias vezes, você vem concluir, continua, senão ele vai dar problema depois. Vamos concluir aqui e digita 1. Beleza. E aí ele calculou a minha corrente de projeto já corrigida com esses fatores, enfim, com tudo já calculado. Aí agora a gente vai só ter atenção aqui em uma coisa. Temos aqui tipo de instalação, aí tem cobre, PVC, aqui não é o palavrão, cobre, PVC, 2 condutores carregados, porque é fase neutra. Só que a gente precisa separar aqui e colocar esse de iluminação em um tipo de fio que aparece aqui iluminação, que é diferente. Então a gente vem aqui em planta baixa. Eu vou selecionar qualquer elemento que constitui esse circuito, eu vou ocultar aqui, selecionar esse aqui. E aí a gente vem aqui em circuitos elétricos e vamos aqui embaixo aqui em tipo de fiação. E a gente vai selecionar esses 2 condutores carregados, mas aqui iluminação. E vou aplicar. Então, com isso eu já apliquei para todo o circuito 1. Então eu só preciso ir agora no circuito 2. O circuito 2 e colocar a iluminação também. Beleza. Pronto. Aí aqui já mudou, né, automaticamente os 2 de iluminação para só para ter essa iluminação aqui, porque tem algumas características diferentes. E aí agora a gente vai escolher os nossos disjuntores para a nossa corrente de projeto. Lembrando que aqui tem uma relação que a gente viu lá na nossa aula no começo de circuitos elétricos, e ela está aqui, ó. Esse IB é a corrente de projeto, que tem que ser menor que o IN, que é a corrente do disjuntor, porque o meu disjuntor ele não pode desarmar antes de eu atingir a corrente que eu estou dimensionando, senão não faz sentido. E ele tem que ser menor que a corrente, a capacidade de corrente do condutor que eu escolhi, da seção que eu escolhi. Então, também tem que ser menor que esse IZ, né? Que é essa capacidade aqui que está entre parênteses. Então, beleza. Então, para esses circuitos aqui de iluminação, eu posso já usar um disjuntor de 10 amperes. Lembrando que você tem que olhar aí quais são as correntes de disjuntores que existem, né? Você não pode colocar aqui um valor que não existe, beleza? Para esse aqui eu posso botar de 10 amperes. Tem que concluir aqui essa edição, senão ele não vai não. Pronto, 10. Você vai ver que aqui ele já fez algumas adaptações no meu condutor automaticamente. Aí você vai checar se ela está batendo, né, com o que a gente está colocando. Aqui já não pode ser de 10, eu posso botar de 20, porque eu poderia colocar um de 16 amperes, mas pode ser que essa instalação seja ampliada. Então a gente pode botar de 20 amperes, já que o meu condutor 2,5 conduz 24. Então eu poderia escolher tanto 20 como 16. Então a gente escolhe maior, porque aí se eu aumentar um pouquinho a minha corrente de projeto, colocar mais alguma coisa ali nesse circuito, ele tem uma folga para eu não precisar trocar o disjuntor, papai. Porque aí é menos gasto, né? Então 20, 20. Agora, claro,
Se esse 20 passasse da capacidade de condução, aí eu não poderia, né? Porque tem que pensar nessas outras coisas também. Aqui a gente vai usar de 40 amperes. E aí o meu condutor vai ter que ser de 6 e ele aguenta 41. Então tá tudo tranquilo. Então 10. Aqui também 40. E aqui 20 também. Vamos deixar 20. Embora esse aqui seja um circuito... ele não está pegando aqui o 20 A, então eu vou deixar como já estava. 40, embora aqui seja um circuito específico. Mas se a pessoa trocar o ar-condicionado e botar um ar-condicionado mais potente, o meu condutor aguenta até 24, então não preciso alterar o meu disjuntor também. Beleza, só checar aqui agora se esse ajuste que ele fez está todo respeitando aquela desigualdade. Ó. Esse menor que esse, menor que esse. Então você checa, deve estar. E aí você vai fazer só um teste aqui, que é o seguinte teste, que é o teste da queda de tensão, que é uma outra modalidade de dimensionamento, que é o seguinte: dependendo da distância que o meu condutor percorrer até o meu ponto de instalação, eu vou ter uma queda de tensão. E essa queda de tensão não pode ser superior a 3%. Se ela for superior a 3%, eu preciso fazer alguns ajustes, que seriam mexer aqui nesses outros parâmetros, seja no diâmetro do meu condutor, enfim. Ia ter que mexer em algumas coisas. Então, aqui ele já calcula o Revit um L aproximado, que é a distância do meu ponto para o quadro. Essa distância não é tão precisa, então, mais uma vez, aqui a gente vai estar usando essa distância, mas você teria que checar, realmente medir lá no projeto o caminho do eletroduto, mas a gente vai usar esse mesmo. Então, eu vou só digitar aqui valores considerados, que seria aproximar esse valor para cima. Está dando algum problema, que já devia estar calculado aquela tensão, porque eu não coloquei aqui, né? Vou botar aqui 10 logo. Eu não coloquei aqui a seção. Então aqui a gente tem que colocar essa seção que eu considerei. Eu estou considerando essa que ele pré-dimensionou mesmo. Então 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 2,5. Aí se você for considerar outra, sem ser essa que ele está me recomendando, você digita outra aqui. Porque o que ele vai usar para o cálculo ali daquela tensão é essa aqui. Você vê que só quando eu digitei ele calculou. Então vamos usar um L um pouquinho acima. 11, 10. Esse modelo analítico aqui vai ficar pegando no pé da gente. 10. Aí quando ele surgir você vem aqui e conclui, não tem problema. 10. 6. 7. 9. Então beleza. Bom, não chegou nem perto, né? De 3%. Então tá tranquilo. Beleza. Aí aqui você vê que ele tem na última tabela algo que eu não posso mexer, que é a distribuição dos circuitos em cada fase. A nossa alimentação é trifásica. E o que eu falei lá na aula quando a gente definiu esse sistema de alimentação, eu falei para vocês que ela vem trifásica, não quer dizer que as nossas tomadas serão trifásicas, mas quer dizer que para cada um dos circuitos eu vou usar uma fase, para que essa capacidade toda, essa potência toda instalada na minha casa, ela fique balanceada entre essas fases, não tem uma fase só para conduzir todo mundo. E aí aqui ele dá o total, e você vê que está totalmente desbalanceado, né? Tá 8.000, 8.000 e 3.000 para essa fase. Aí o Revit ele tem um algoritmo para rebalancear essas cargas. Só que você vai ver que quando eu clicar ele vai fazer um negócio engraçadinho. Eu vou clicar em rebalancear, ele vai calcular. E aí ele vai demorar talvez um pouquinho. E aí você vê que ele rebalanceou, ó, 7.000, 6.000, 6.000, então ficou balanceado. Só que ele tem um algoritmo preso aqui nessa tabela, que não é o ideal, é uma falha desse algoritmo do software, e eu não posso nem culpá-lo, a gente também não pode, porque como eu falei, ele não foi feito para dimensionamento. Que aí você vê, ele coloca cada uma fase aqui em triângulo, né? Ele coloca essa na primeira, essa na segunda, essa na terceira, essa na primeira. E aí, para fazer esse balanceamento, ele acaba pulando. Você vê ó, que ele jogou o meu TOE para cá, para o circuito 9,
E aí quando eu subir para forçar ele para o 8, ele troca ele de fase, ele joga ele para a fase B e aí desbalanceia de novo. Então, o que é a recomendação? Por que a gente não deixa assim? Porque aí eu vou ter um circuito 9 sem ter um circuito 8. Vou ter um circuito 13 sem ter um circuito 8. Então o que você faz? Você aproveita o potencial de cálculo dele e aí na sua tabelinha do Excel você usa essa divisão. Você usa, ó, eu tenho 5 circuitos na fase A, quais são? Esses 5 aqui. Você pega os 5 que são e coloca na sua tabela como sendo da fase A, os outros 2 na fase B e tal. E aqui você vai deixar organizado aqui, trocado mesmo, porque esses valores não vão entrar em nada não. Aí você deixa assim mesmo, não tem problema. Lembrando que esse A, B e C é a mesma coisa que o R, S, T. Geralmente a nomenclatura mais usada é o R, S, T. Mais técnico, né? Então é isso. Então temos os nossos circuitos dimensionados. E aí na próxima aula a gente já vai fazer a anotação do nosso projeto e prosseguir para a plotagem. Já estamos chegando perto do final. Pois é, não chorem, nós estamos acabando. Então vamos lá. Próxima aula vamos fazer a anotação do nosso projeto, beleza? Então até já, pessoal.